Oi, gente, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser sobre fermentação e ciclo de Krebs. Começando pela fermentação. O que é? É a glicose, depois da via glicolítica, vai se transformar em piruvato. Esse piruvato, em condições anaeróbicas, vai se transformar em etanol e lactato. O que importa pra gente é o lactato, porque o etanol não vai acontecer no ser humano, e a Raquel normalmente cobra apenas o lactato nas provas. Em condições aeróbicas, vai ser transformado em acetil-CoA e esse acetil-CoA vai ser lançado no ciclo do ácido cítrico. Então, vamos para a fermentação lática. O que é? Ela vai acontecer no músculo durante a contração muito intensa ou divisão celular rápida, quando é necessário mais energia, na ausência de oxigênio. E essa ausência do oxigênio vai evitar que esse piruvato ele entre em outras cadeias. E isso dificulta, por quê? Porque o saldo são 2 ATPs aqui na fermentação. Lá, só que se passa pelo ciclo de Krebs, na presença do oxigênio, o saldo de uma glicose ela vai gerar 32 ATPs, né? Tem aquela diferença de conta, mas normalmente é isso. E o lactato? Ele vai causar cãibra, dor, diminuição do pH e intoxicação das fibras. Aqui, nesse esquema, dá para perceber o piruvato na presença de 2 ADPs e 2 fosfatos inorgânicos, vai se tornar o lactato, liberando 2 ATPs e 2 águas. Então, ele vai gastar o NAD e vai acumular NADH mais H. E esse H ele vai se ligar ao piruvato, formando o lactato. Então, aqui dá para perceber, esse NADH, ele liga, formando o NAD. Agora, uma comparação. Então, a fermentação anaeróbia vai ter sua etapa da glicólise e o sólido energético vai ser de 2 ATPs. Na respiração celular, vai ser aeróbio, vai passar pela glicólise, vai conseguir entrar no ciclo de Krebs e por fim vai passar pela fosforilação oxidativa, gerando 32 ATPs. Outra coisa muito importante é o ciclo de Cori, que vai ser um processo metabólico que vai acontecer no corpo humano durante as atividades físicas intensas, na condição de baixo suprimento de oxigênio, em situações de hipóxia. Esse ciclo vai ser importante para poder regenerar o ATP, que é a principal fonte de energia celular. Então, na etapa 1, que é a glicólise anaeróbica, que vai quebrar as 2 moléculas de piruvato, gerando os 2 ATPs, e vai acontecer no citoplasma. Depois vai ter a produção do lactato, que é aquele que vai ser produzido, eu acabei de explicar, vai ser produzido em condições de baixo oxigênio, depois da glicólise, e vai regenerar a NAD+, produzindo o ATP. Aí vai ter a liberação do lactato na corrente sanguínea, que aí vai ir para o fígado, que por sua vez vai ter a conversão do lactato em glicose, que através da lactato desidrogenase, e em seguida o piruvato vai ser convertido em glicose pelo processo da gliconeogênese. Depois, essa glicose ela vai ser liberada de volta para o sangue, vai ser estocada na forma do glicogênio e depois vai ser utilizada como lactato novamente, caso necessário, né? E o ciclo ele permite que os músculos continuem a produzir o ATP mesmo quando a oferta de oxigênio é limitada. Normalmente vai prolongar a atividade física durante os períodos de esforço intenso. E o acúmulo do lactato no sangue pode levar à fadiga muscular e ao desconforto durante o exercício. Após isso, ele vai ser removido do corpo pelo fígado e pelos rins, e isso vai ajudar a recuperação muscular. Então, agora falando um pouco sobre o ciclo de Krebs, a visão geral do ciclo é essa, que a glicose vai passar pela glicose, transformando em piruvato, e por sua vez o acetil-CoA, né?
Outra via pode ser a do ácido graxo, que vai ser a degradação dos lipídios, a beta-oxidação, ou a degradação dos aminoácidos. A síntese também, mas é outra via. Depois, isso vai passar pelo ciclo de Krebs e vai para a fosforilação oxidativa, que é aquele que vai transformar, através da ATP sintase, os NADH, os FADH em ATP, que é o que é utilizado pela célula, né? Outra questão também é que pode ter a via de saída do ciclo de Krebs para transformar em glicose, que aí vai ser a gliconeogênese. E as origens é o do glicogênio, do triacilglicerol, que é dos lipídios, bioquímica 2, e das proteínas. Também tem dos corpos cetônicos, isso daqui também vem em bioquímica 2. E a localização vai ser localizado o complexo enzimático do ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. Mas antes, o piruvato tem que virar o acetil-CoA para poder entrar no ciclo de Krebs. E para isso é necessário uma maquinaria enzimática mais específica. Então, vai ocorrer nas mitocôndrias, vai se converter o ácido pirúvico em acetil-CoA, que é importante para o ciclo de Krebs. E depois, por sua vez, vai passar o acetil-CoA por todo o ciclo de Krebs e vai depois passar pela fosforilação oxidativa. Essa daqui que a gente vai ver agora é uma etapa intermediária que vai precisar do oxigênio para poder recrutar o hidrogênio. Então, ele vai precisar dessa proteína transmembrana para atravessar a membrana interna, que é mais enjoada. Então, vamos lá estudar o complexo no piruvato desidrogenase. Então, o piruvato, ele vai ser descarboxilado, vai se ligar ao TPP, que é a tiamina pirofosfato. Ela vai, a partir do momento que ela se liga ao piruvato descarboxilado, se torna um acetato. Esse acetato, ele vai ser captado pela... Peraí que eu me perdi aqui. Que é a dihidrolipoil transacetilase, que tem esse lipoato. Isso, era esse o nome que eu queria. Tem o lipoato que vai se ligar ao acetato, né? Vai girar a perninha, vamos dizer assim, e vai, ao se ligar ao CoA, liberar o acetil-CoA. Só que agora o lipoato ele está virado para o lado oposto. E não pode, porque ele precisa estar do mesmo jeito inicial. Então, vai precisar de um FAD também, porque agora ele está hidrogenado. Ele perdeu ele pegou hidrogênios do acetato. Ou seja, ele também está inutilizado por conta disso. Então, precisa de um FAD, que aí vai ser reduzido. Só que esse FAD reduzido também não pode, porque é necessário... ele não pode ficar assim, porque ele é útil justamente para poder limpar o lipoato. Então, vai precisar de um NAD, que vai ser reduzido. Então, sempre vai liberar o NAD nessa história. Aí, a partir do momento que liberou essa perninha, ele vai retornar para poder iniciar tudo de novo. Então, toda vez que entrar um piruvato, ele vai ser transformado em acetil-CoA por esse complexo que é o piruvato desidrogenase. E quem vai transformar o FAD em FADH2 vai ser o dihidrolipoil desidrogenase. Outras coisas importantes é que todas essas partes vão precisar das vitaminas, que vai ser a tiamina no TPP, a riboflavina no FAD, a niacina no NAD e o ácido pantotênico na CoA. Então, quem que vai regular? Ela vai ser de uma regulação alostérica e vai sofrer a regulação por fosforilação. Ou seja, aqui ela vai ser inativa fosforilada e ela vai ser ativa não fosforilada, né?
E qual é a função? A função vai ser oxidar o acetil-CoA em gás carbônico, em CO2 e H2O. Vai fornecer os elétrons para a cadeia respiratória, também vai ser um grande gerador de energia, e os intermediários ali são precursores de compostos bioquimicamente importantes. É um ciclo metabólico que vai iniciar com o oxalacetato e ele vai ser regenerado no final do ciclo. Ele vai acontecer sempre em aerobiose, porque senão vai ser a fermentação. E ele é comum nos três metabolismos, do glicídio, lipídio e dos peptídeos. E é uma via anfibólica, ela vai degradar o acetil-CoA em dióxido de carbono e água, que vai ser o catabolismo, e ele vai ser utilizado para a síntese de outros compostos, que vai ser o anabolismo. Isso daqui é importante, gente, entender que a via de reforço é aquela que você consegue pegar de outros compostos e alimentar o ciclo de Krebs, que vai ser a parte dos cetogênica, que consegue alimentar a parte da glicose, dos lipídios e das proteínas. Então, via de reforço é aquilo que você aplica no ciclo de Krebs para poder continuar. E às vezes de desgaste é o contrário, você consegue retirar do ciclo de Krebs quando está em falta em outras vias e consegue suprir essa falta. E agora sobre as reações anapleróticas, as de reposição. Normalmente ela não pergunta essas reações, mas eu recomendo saber por cima, que é a fosfenolpiruvato em oxalacetato. Quem faz isso é a pepcarboxquinase, onde o fosfenol na presença do bicarbonato mais um GTP vai formar um oxalacetato e um fósforo inorgânico. Não, e um GTP. Já a 2, ela vai transformar o fosfenolpiruvato também em oxalacetato e vai ser a pepcarboxilase, que é um fosfenolpiruvato mais um bicarbonato, formando um oxalacetato e um fósforo inorgânico. Já a 3, que é o piruvato, ele vai se transformar em oxalacetato também, na presença do bicarbonato e a utilização de um ATP, formando um oxalacetato, um ADP e um fósforo inorgânico. E a enzima málica, por sua vez, vai formar um piruvato, vai se tornar um malato. Na presença de NADPH, na utilização de um NADPH, formando um malato e um NADP. Então, aqui vai ser o ciclo de Krebs, a visão, né? Que é o citrato, que tinha o oxalacetato, é o primeiro, ele vai ter 4 carbonos, mais o acetil-CoA vira o citrato, que é a primeira molécula estável, de 6 carbonos. O isocitrato vai facilitar as quebras, a mudança da conformação. Vai ter a primeira descarboxilação e a primeira formação do NAD reduzido. Depois vai ter a formação do alfa-cetoglutarato e da formação do NADH, o segundo, né? E também do segundo CO2. Depois disso, vai ter a transformação do alfa-cetoglutarato por succinil-CoA, que é muito energético. E isso vai liberar um GTP, nossa, travei agora, perdão, GTP, e um succinato. O succinato vai formar um FADH e o fumarato vai formar o malato e vai liberar mais um NADH. Então, são 1, 2, 3 NADs aqui, um FAD, um GTP, 2 CO2. Isso vezes 2. Por quê? Porque no início liberou 2 piruvatos aqui. Liberou 2 piruvatos da via glicolítica. Então vamos lá, uma por uma. É o acetil-CoA mais o oxalacetato que já estava no ciclo, através da citrato-sintase, da utilização de uma água, vai liberar o grupamento CoA, ou seja, vai ter a regeneração do CoA. E isso vai formar a primeira molécula estável, que é o citrato, e é uma reação espontânea, ou seja, ela é uma reação exotérmica.
A segunda vai ser o citeato se transformando em isociteato. E tem um intermediário, que é o aconitato, que é através da aconitase, que vai tirar a água, vai desidratar a molécula. Vai também, através da aconitase, colocar uma água. É até engraçado, mas ele vai mudar a ordem da hidroxila com o H. E isso vai deixar a molécula mais... Como é que eu explico? Ela vai ficar mais... a conformação dela vai facilitar a quebra. E vai ser mais facilmente oxidado e é constantemente consumido na etapa seguinte do ciclo, que vai ser o isociteato se transformando em alfa-cetoglutarato. Aqui é uma reação endotérmica, é importante falar. Já essa daqui ela vai se tornar exotérmica. Que o isociteato desidrogenase vai reduzir o NAD e vai descarboxilar o isociteato, liberando um CO2. O alfa-cetoglutarato, através do consumo de uma CoA, e quem faz isso é alfa-cetoglutarato desidrogenase complexo, ele vai também reduzir o NAD, formando um succinil-CoA, e é uma reação exotérmica. O CoA ele vai atuar como um carreador do grupo, e é uma reação muito semelhante àquela do complexo piruvato desidrogenase. Agora, succinil-CoA para o succinato vai ser... quem faz isso é o succinil-CoA sintase, utilizando um GDP e um fósforo inorgânico, formando um GTP e uma CoA. Libera essa CoA, colocando um hidrogênio. E esse GTP, ele tem basicamente o mesmo valor que um ATP. Ele é um pouquinho menos energético, mas é muito semelhante. O succinato para o fumarato é feito através da succinato desidrogenase. Vai reduzir o FAD. E essa enzima, ela fica presa na crista mitocondrial e é o que vai mandar para a cadeia respiratória. E o fumarato para o malato é a fumarase. Vai utilizar uma água e vai colocar no fumarato e formar o malato. Já o malato para o oxalacetato é a malato desidrogenase, que é uma reação termodinâmica, o que torna a reação espontânea. Então, ela é realizada pelo equilíbrio químico, ou seja, quando o substrato está diminuído, a velocidade dessa reação aumenta, se tornando espontânea, e vai reduzir um NAD. Aqui é o balanço geral, isso tudo vezes 2, da divisão da via glicolítica, que aí vai ser 2 CO2, 3 NADH, um FAD e um GTP. Isso depois na multiplicação, aqui, 2 vezes. Peraí que eu me perdi aqui, que tá confuso. Então, um ATP. Oxalá.